Sociedades agrícolas deram grande importância às colheitas nas suas crenças religiosas. Tornou-se comum atribuir características humanas às colheitas e aos animais, uma prática denominada antropomorfismo. Tal como antes, em que as culturas de caça praticavam ritos e faziam festas de agradecimento para celebrar uma boa caçada, também agora os cultivadores de plantas praticavam ritos de fertilidade. Agora, as épocas de plantação, de germinação, de sementeira e de colheita eram ocasiões de celebração e de adoração. As sociedades agrárias normalmente desenvolviam um calendário de festividades organizado à volta do ciclo de colheitas. Por vezes esse calendário estava tão sobrecarregado de eventos que o ano era praticamente todo passado em festividades e cerimónias religiosas. Em geral, a vida religiosa dos índios americanos caracterizava-se pelo seu cerimonialismo, onde um único passo podia ter importância simbólica. É por isso que as cerimónias dos índios americanos se chamam danças. Os índios americanos, conhecidos por iroqueses, eram uma confederação das maiores tribos do nordeste da América do Norte. Viviam a sul e a leste do Lago Ontário, não muito longe dos Algonquinos. Essa área é hoje o território do estado de Nova York. Os iroqueses eram compostos pelas chamadas 5 nações, as tribos Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga e Seneca. Todas estas tribos eram peritas na guerra, mas também na organização política pacífica. Vivendo numa área densamente arborizada, erigiram enormes casas comuns em madeira e paliçadas, rodeadas de terras de cultivo. Os homens pescavam, apanhavam pássaros e caçavam veados. As mulheres desmatavam a terra, plantavam e colhiam maíz, feijão e outros. A religião dos iroqueses refletia a proeminência das mulheres na economia. O mito da criação iroquês dava ênfase ao papel da grande deusa. A grande deusa não era o ser supremo, mas era ela que velava pelas mulheres e pelo seu trabalho em casa e nos campos. Também ajudava as colheitas a crescer. Os iroqueses acreditavam que o responsável pelo crescimento das colheitas era um ser masculino sobrenatural, o deus dos trovões e dos relâmpagos que dava a chuva. Era a ele que se dirigiam as orações quando se lançavam as sementes à terra e mais tarde, no outono, depois da colheita. A campanha agrícola dos iroqueses começava em abril, dando início a um ciclo de muito trabalho e muitas festividades religiosas. A festa do bordo, uma árvore da família das aceráceas, era realizada quando o suco açucarado que ela produz começava a escorrer no início de cada primavera. Nesta festa, as pessoas agradeciam e faziam ofertas de tabaco ao Ser Supremo, aos bordos e à floresta. Na primavera plantavam também os 3 irmãos, maíz, feijão e courgettes. No inverno, antes dos rituais do novo ano começarem, os iroqueses confessavam humildemente as suas transgressões rituais. Em fevereiro, quando anoitecia e a constelação das Pleiades pairava diretamente sobre as suas cabeças, realizavam uma festa que se prolongava por 7 dias a celebrar o Ano Novo. A cerimónia era iniciada por 2 arautos, chamados cabeçudos, que se disfarçavam de animais, uma cópia dos ritos de Ano Novo das tribos caçadoras. Os arautos admoestavam as pessoas a contar os seus sonhos, sob pena de ficarem doentes. De seguida, as pessoas apresentavam os seus sonhos sob a forma de uma charada. E as outras pessoas da tribo tentavam adivinhar esses sonhos. Uma resposta acertada provocava grande alegria. As tribos iroquesas usavam a festa do Ano Novo para apagar fogueiras velhas e atear novas fogueiras. Embora os iroqueses fossem essencialmente uma sociedade agrária,
tinham uma série de espíritos intimamente ligados à caça e à vegetação densa que os rodeava. Muitos desses espíritos eram vistos em visões. Acreditava-se que os bosques estavam povoados por anões invisíveis que protegiam os iroqueses, que com os seus arcos e flechas minúsculos podiam apanhar a caça que quisessem. Os iroqueses também acreditavam noutro grupo de espíritos da floresta chamados falsas caras, com rostos distorcidos e desprovidos de corpo. Esses espíritos eram tão aterradores que quem quer que olhasse para eles ficava paralisado e arriscava-se a morrer. A Associação Iroquesa de Falsas Caras era composta por pessoas que tinham sonhado com falsas caras quando estavam doentes. A associação curava pessoas na mesma situação, espalhando cinzas quentes sobre os seus corpos. Quando o paciente recuperava, era admitido na associação e por vezes doava uma máscara de madeira que representava o espírito de uma determinada falsa cara. É possível detectar um desenvolvimento gradual desde a época em que se começaram a cultivar as primeiras courgettes, por volta de 7000 a.C., até à altura em que se começou a cultivar o maíz, a algures, entre 5000 e 2500 a.C. A tradição cultural mesoamericana começou então a desenvolver-se gradualmente, e a primeira cultura avançada, ou cultura superior, apareceu por volta de 2000 a.C. As aldeias começaram então a fazer parte de unidades territoriais mais alargadas. Surgiram as cidades capitais. Apareceram centros cerimoniais. Primeiro pirâmides com o topo plano, depois pirâmides encimadas por templos e palácios. Figuras simbólicas em barro representavam deusas da fertilidade e deuses da chuva. Nas obras de arte aparecia uma serpente emplumada, a imagem de um deus. Podemos chamar a esta era o período pré-clássico, que se estendeu de 1000 a.C. até 200 d.C. Podemos ver vestígios deste período pré-clássico do desenvolvimento mesoamericano nas culturas Pueblo do Sudoeste e nas culturas do Vale do Mississippi. A seguir veio a Era Clássica Mesoamericana, que durou de 200 d.C. até 900 d.C. A religião maia, naquilo que é hoje a Guatemala e o sul do México, é um excelente exemplo da cultura mesoamericana clássica. O Deus da Morte era uma divindade maia destruidora e extremamente poderosa. Este Deus era representado com o rosto de caveira e com o esqueleto a sair do corpo em decomposição. Com o seu bando de demónios, o Deus da Morte residia no 9º submundo, o nível mais inferior, um reino de fome, frio e dor, para onde as pessoas más depois da morte tinham que ir. As pessoas boas, ao invés, iam para um paraíso celestial. Entre estas incluíam-se os guerreiros caídos em combate, as mulheres que morriam a dar à luz e aqueles que se suicidavam. Muitos maias doentes suicidavam-se para poder ir para essa terra maravilhosa. O culto estava reservado exclusivamente aos sacerdotes. As suas ofertas incluíam animais, vegetais, flores e penas do belíssimo Quetzal. Quando a nação maia começou a ser afligida por guerras, também se começaram a fazer sacrifícios humanos. Por volta de 1325 d.C., surgiu no Vale do México o reino Azteca, dando início ao período pós-clássico. Os sacerdotes aztecas reconheciam a existência de uma espécie de Deus Supremo, mas os deuses populares não incluíam qualquer ser supremo. Assim sendo, o ser supremo permaneceu uma entidade vaga, havendo uma série de deuses populares que competiam por esse papel. Um potencial ser supremo era o deus tribal Huitzilopochtli, que se acreditava ter protegido o povo quando este invadiu aquilo que é agora a cidade do México. Huitzilopochtli aparecia em visões sob a forma de uma águia a combater uma serpente, um tema mitológico muito apreciado que simbolizava o dualismo entre os poderes da esfera superior e os poderes da esfera inferior. Huitzilopochtli era também um deus solar e o deus dos guerreiros, mas ainda havia outros deuses solares. Quando os aztecas conquistaram o Planalto Central mexicano, apropriaram-se dos deuses aí existentes, incluindo Quetzalcoatl, um deus coberto de penas coloridas de Quetzal. Quetzalcoatl era um herói popular, um antepassado real e o deus dos sacerdotes. Acreditava-se que estava ligado ao mundo das estrelas. Era Vênus, a estrela da noite, que reaparecia como a estrela da manhã.
A maioria dos deuses aztecas originais eram deuses de fertilidade. A Grande Mãe Terra era a mãe dos deuses e dos seres humanos. Era em parte representada por uma serpente e devorava toda a sujidade provocada pelos pecados humanos que lhe fossem confessados. Havia ainda Tlaloc, o principal deus da agricultura e deus da chuva, responsável pela acumulação de nuvens. Em períodos de seca, os aztecas sacrificavam crianças para o acalmar. Um dos deuses aztecas da vegetação era conhecido por o Nosso Senhor Esfolado. Dizia-se que o corpo dele estava coberto com a pele de uma pessoa sacrificada, o que representava a nova cobertura de vegetação da primavera. Para os conquistadores espanhóis, os sacerdotes aztecas eram indivíduos sujos e repelentes, que cheiravam ao sangue seco das vítimas dos sacrifícios com que estavam cobertos. Tinham as orelhas perfuradas aqui e acolá das sangraduras que faziam para oferecer aos deuses. O cenário do culto sacerdotal mais impressionante era o grande templo situado na moderna cidade do México, dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc. Na inauguração do grande templo, em 1487, foram sacrificados nada menos de 20.000 prisioneiros de guerra. Numa altura em que ainda não estava em guerra com os espanhóis, Moctezuma, o rei azteca, levou o conquistador espanhol Hernán Cortés a visitar o templo. Nessa manhã, o rei tinha matado pessoalmente, em sacrifício, alguns prisioneiros e disse a Cortés que se tinha sentido mais elevado depois de ter cometido tal ato. E explicou-lhe que, se os sacrifícios humanos acabassem, a ordem do mundo azteca entraria em colapso. As crenças aztecas acerca dos mortos eram similares